dessa infância espiritual de muitas pessoas, né? Eu recebi, mas não fazia ideia que era da CN, vim descobrir anos depois. Mas eu comecei a assistir, já dentro da comunidade, o programa de TV. E a gente ficava impressionado como os missionários do mundo dedicavam sua vida. Quantas pessoas, quantas realidades que ultrapassavam muito nosso entendimento de igreja. Nosso pensamento de igreja é ali, a nossa paróquia, né? Perseguição para a gente é o padre falar mal da gente na missa. Ou o coordenador da pastoral gritar, né? E quando a gente vê que pessoas derramam sangue por Jesus, isso tocou de maneira grandiosa. Na CN tinha um colaborador que ficava no Rio de Janeiro. Então, quando tinha alguma campanha de oração, ele procurava a nossa comunidade para ajudar. E foi assim que fomos estreitando a relação, né? E sempre fui muito apaixonada pela obra da CN. Quando eu conheci a CN, comecei a ver os programas e conversava muito com esse colaborador quando ia lá na nossa casa, Wagner Bonelli, um abraço para você também. Eu tinha o desejo de ir para a África, ir para o Oriente Médio. Eu cheguei a mandar uma carta, quando eu entrei no escritório em São Paulo, eu mandei uma carta para uma instituição na Síria, porque eu queria fazer uma experiência, viver lá, né? E eu estava muito empolgada, porque quando você conhece a realidade, eu quero ir para lá, eu quero tocar nessas pessoas, eu quero ajudá-las, né? E aí acabou não dando certo, a violência aumentou muito naquele tempo, então não recomendaram voluntariado, mas eu descobri que o meu chamado era ajudá-los daqui. Não era segurar na mão, estar debaixo do mesmo teto, mas ser voz deles num lugar onde a história deles não é contada, né? Onde a realidade de vida deles não é conhecida. E aí eu fui abraçando a minha missão enquanto a CN de ser voz para essas pessoas naquilo que o Senhor me chamou a ser. Dentro da minha profissão, de talentos, né? Do que nós temos para dar para Deus, né? E aí quando eu fui morar enviada na comunidade para São Paulo, eu fui conversar com o Walter Calegari. Calegari. Na época, tremia as pernas. Gente, você viu, né? Quem viu o Calegari tem quase 2 metros de altura. E a vozona. Fiquei super intimidada, né? E falei assim, olha, eu tô vindo para São Paulo, eu queria poder ajudar aqui de alguma forma. Ele falou assim, você pode ajudar a gente como voluntária, né? Eu comecei como voluntária, estava na faculdade de jornalismo na época. Aí comecei como estagiária, passei a estagiária. E depois que me formei, entrei como colaboradora, onde sirvo e sou apaixonada até hoje. Você formou depois que saiu da comunidade? Não, antes. Eu saí, tem uns 2 aninhos que eu saí e vim para São Paulo, né? Ah, tá. Então você já, como comunidade, você foi ajudando lá também? Sim. Morava em São Paulo, então ajudava colaborando também com a obra da ACN, né? Olha que maravilha. Fiz faculdade, inclusive, na Paulus, né? Na foi? Fapcom, que é ali pertinho da Vila Mariana também. Eu preciso mandar um abraço para Paulo, para o Samuel, para o Padre Guilherme, Padre Mário. Queridos. O nosso querido Padre Claudiano. O Padre Mário está devendo visita aqui. O Padre Galvão está devendo visita aqui. Eu cobro ao vivo. Isso, não é não? Gente. Eu cobro ao vivo. Tem que vir aqui visitar. Vai ser uma grande alegria. O Padre Guilherme também. Então você formou lá na Fapcom. Sim, eu graduei e fiz pós-graduação lá na Fapcom, né? Recomendo muitíssimo. Uma maneira de você crescer profissionalmente, mas sempre com um fundamento muito sólido, muito garantido, né? Agora, o que fez você primeiro se aproximar ali como uma voluntária e depois perceber que sua vida profissional estaria pautada a se dedicar à Fundação Pontifícia, que é a CN? Foi justamente esses testemunhos das histórias que não são contadas em outro lugar. Por mais que a gente tenha vínculo com a igreja, tenha desde que a vida, eu era consagrada nessa época, né? Então, estava ali, minha vida estava cercada de tudo relacionado à igreja, mas mesmo assim, é muito difícil você encontrar testemunhos como que você vê através da CN. E quando eu fui conhecendo, entrando no YouTube para ver os vídeos, conhecendo o informativo, o Eco do Amor, lendo no site as informações, eu recebia muitas notícias, né, por e-mail. Aconteceu um ataque, ia lá, fonte segura era a CN, né? Será que é verdade? Quantos mortos reais teve? Se existem pessoas precisando de ajuda? Entrava lá na CN para saber. Isso tudo foi me fazendo perceber, primeiro me sentir igreja com a igreja. Porque, de verdade, você dilata o seu sentido de ser igreja, porque não é mais ali o seu bairro, a sua cidade,
o seu país, católico quer dizer universal, né? É você ter essa dimensão de uma igreja que te ultrapassa muito, que é muito maior que você. E que não é um muito maior e te deixa distante. Você pode ser um com essa igreja longe de você, porque existe alguém que te representa ali. E quanto mais eu fui conhecendo isso na ACN, um diferencial, que não é só uma instituição que tem dinheiro e que distribui para quem pede. Não é isso. É que não tem distribui. Exatamente. Desde o seu princípio. Padre Verenfrijo, fundador da ACN, ele primeiro prometia, depois ele ia para a capela ajoelhar e pedir para o dinheiro aparecer. E, gente, isso é realidade. Eu trabalho lá, eu estou lá dentro, eu vejo que isso acontece, vejo o Calegari muitas vezes preocupado, olha, chegou o pedido de projeto, como é que a gente paga, né? E, de verdade, a ACN ela tem essa força nos dois lados da ponte. Né? A gente fala muito que a ACN é uma ponte de amor, né? E as duas extremidades dela são muito colaboradas, são muito ajudadas, né? Porque quem recebe ajuda, é claro que é muito ajudado. Tem até uma carta de uma jovem que recebeu uma ajuda de um projeto da ACN, e eu nunca mais esqueci, está na página 22 do livro Obrigado, Vera Inflige, porque me marcou mesmo, né? Ela fala, é pela certeza de não sermos esquecidos é que somos agradecidos. Não se trata só de dar o carro, de construir a igreja, de oferecer material religioso, mas de fazer aquelas pessoas terem certeza de que elas não estão esquecidas nas suas dores. Guto, essas pessoas que sofrem perseguição, elas lidam com o pior do ser humano. Vou dizer uma realidade, uma história aqui, só para você ter ideia da crueldade. Uma cristã na Nigéria andava assim, por uma estrada, né, e passou um carro cheio de terroristas, né, de islamistas, né, extremistas muçulmanos. E viram que ela era cristã, reconheceram como cristã, ela estava grávida. E eles, desculpa o escândalo, sim, né? Mas abriram a barriga dela com uma faca e deixaram mãe e filho morrendo ali no meio da estrada, só porque ela é cristã. Essas pessoas recebem notícias assim todos os dias. Elas lidam com o pior do ser humano todos os dias. Mas quando chega para elas a mensagem de que lá no Ocidente, lá no Brasil, tem alguém que se importa, que escutou a história, que se movimentou para ajudar, isso faz eles terem a certeza de que não estão esquecidos. Sabe? Que o problema deles não é só deles, mas que a igreja está abraçando e se importando com eles. Então, quem está desse lado da ponte, sim, e recebe a ajuda da ACN é tocado por isso. Pela ajuda prática, claro, mas pelas orações também. Pelo testemunho que é fazer parte de uma igreja que não ignora a minha dor. Que eu sou membro de uma igreja que está derramando sangue, e o resto do corpo está se importando com isso. Mas o outro lado da ponte, que é o que ajuda, também é muito, muito beneficiado com isso, porque aprende a partilha. Hoje em dia, como nós estamos envolvidos no egoísmo, né, no juntar de bens, e quando eu sou tocado por uma realidade, né, eu tenho uma história muito interessante de um parceiro de projeto nosso, que teve um senhor que falou, não ajudo ninguém, e para mim, ó, quem quiser que se vira, meu dinheiro eu lutei para ter, era esse pensamento dele. Conhece alguém assim? Pois é. Ele fazia isso, né? E era muito fechado, muito vedado a ajudar, não tinha essa fórmula da caridade no coração. E aí, eu estava no restaurante uma vez, com a esposa, se eu não me engano, e aí tinha uma pessoa, um morador, uma pessoa em situação de rua perto, né? A esposa pegou o pãozinho que o restaurante deu e esticou o braço assim para dar para ele. Claro, faminto, pegou mais que rapidamente, e eles ficaram observando essa pessoa em situação de rua. Ele correu, partiu o pão e deu um pedaço para o outro que estava sentado, outro pedaço para o outro. Dividiu. Ele que estava faminto, dividiu o pouco que tinha com quem precisava como ele. E aquilo tocou o coração daquele homem. Ele falou, eu tenho tanto e não abro mão, não divido. Esse miserável, né, no melhor dos sentidos, não tem nada e dividiu nada que ele tem. Então, de fato, a gente toca o coração e eu acredito muito que através da virtude da caridade a salvação acontece. A conversão desse egoísmo, dessa vida voltada para o bem, para o possuir, ela é tocada pela necessidade da partilha. Então, ajuda quem recebe, ajuda quem doa. Então, de fato, para mim é uma obra que nasceu do Espírito Santo.